Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de fevereiro de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, jurista com trânsito no STF, diz que Eduardo Bolsonaro pode ser punido com base na Lei 14.197 de 1º de setembro de 2021. Essa lei substituiu a Lei de Segurança Nacional. Minha amiga, meu amigo, por que é que eu estou lhe contando isso? Porque eu consultei um jurista com trânsito no STF que me explicou como é que Eduardo Bolsonaro pode pegar até 16 anos de cana por essa viagem que ele está fazendo aos Estados Unidos com o objetivo nefasto, minha amiga, meu amigo, de atentar contra a soberania do Brasil. E esse é um crime tipificado na Lei 14.197. Esse jurista, ele tem trânsito no STF e não quer aparecer por razões óbvias, mas ele me explicou que a redação da lei está submetida à hermenêutica jurídica. O que é a hermenêutica jurídica? A hermenêutica jurídica é uma ciência que interpreta as leis acima da redação dessas leis, da escrita, com o objetivo de extrair o real objetivo da lei. O mais irônico, minha amiga, meu amigo, é que essa lei foi assinada pelo pai de Eduardo Bolsonaro. Ela foi assinada em 2021 por Jair Bolsonaro em substituição à Lei de Segurança Nacional. Está sendo usada contra o Bolsonaro nos artigos 359L e outros artigos dessa lei que versam sobre golpe de Estado, mas no artigo 359I, o Eduardo Bolsonaro pode ser enquadrado. Vamos entender o que é que está acontecendo nessa reportagem que eu preparei para você. Mas antes eu quero pedir a você que assista a um vídeo curto que fala sobre um esforço que o Blog da Cidadania está fazendo para mais uma vez cumprir objetivos que começou a perseguir lá em 2005. 20 anos atrás foi fundado o Blog da Cidadania na forma de um site e hoje é um canal do YouTube. O site neste momento está fora do ar, tivemos dificuldades de mantê-lo, é muito difícil você manter um site hoje porque você precisa de equipe para tocar, mas a gente está aqui no Blog da Cidadania esperando em algum momento reativar um site que faz parte da história deste país. Mas para tudo isso, para fortalecer o canal, para enfrentar uma guerra que vem por aí, é que eu peço que você assista esse vídeo curto e depois eu vou entrar no assunto em si. Vamos em frente. A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. O Eduardo tinha sido convidado, intimado a depor vários dias depois. E essa deposição, esse testemunho do Eduardo, foi antecipado abruptamente quando a Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. Mas por quê? Se ele ia depor daí a 15, 20 dias? Foi uma violência. Mais do que uma violência, foi uma tentativa de cercear a liberdade de expressão e o direito do Eduardo e de todos os outros blogueiros de informarem.
de darem opinião, de trazerem informações novas. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal e nos ajude a chegar aos 550 mil inscritos. Nós já estamos com 549.200, faltam um pouco mais de 700 inscritos para chegarmos aos 550 mil. Além disso, minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. Todos podem atestar que eu, Eduardo Guimarães, nunca pedi apoio financeiro ao público. Nunca. Eu sempre dependi da publicidade do Google. Porém, eu não tenho como investir nesse canal e para isso eu dependo do público. Então eu agradeço a todos os que já nos apoiaram e peço a você que, se considerar fazer uma doação ao blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix que está aqui na tela e o QR Code que está também aqui na tela, ou o QR Code ou a chave Pix, e vamos em frente então com a reportagem que eu preparei para você. A hermenêutica jurídica é a ciência que estuda a interpretação das normas jurídicas, ou seja, a compreensão do sentido e valor dos textos legais. Objetivos: 1. Compreender o texto legal para além da mera escrita. 2. Extrair o real objetivo da norma. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Pois é, Eduardo Bolsonaro faz um périplo nos Estados Unidos por sanções amorais. Ele viajou pela terceira vez ao país neste ano e conversa com autoridades norte-americanas sobre denúncia contra o pai. Na verdade, o que é que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? Esse périplo, ou seja, esse recorrido, não é? Essa peregrinação que ele faz pelos Estados Unidos é com o objetivo de fazer com que as autoridades do governo norte-americano e do Congresso norte-americano, o partido do atual presidente dos Estados Unidos, promova sanções não contra o Alexandre de Moraes, minha amiga, meu amigo, mas contra o Poder Judiciário brasileiro. E, na verdade, a nota do Itamaraty, ou seja, do Ministério das Relações Exteriores, que reagiu aos ataques de Donald Trump, dizendo que o Brasil, o governo dos Estados Unidos, disse que o Brasil desrespeita a liberdade ao promover a persecução penal de criminosos como Alan dos Santos, como Jair Bolsonaro, criminosos que lesaram a pátria. Essas mentiras que o Donald Trump,
que ele mesmo é um criminoso que atentou contra a democracia dos Estados Unidos, faz ao Brasil, encontra eco na missão infame de Eduardo Bolsonaro de atentar não contra o Alexandre de Moraes ou contra o STF, mas atentar contra o Estado brasileiro, contra a nação brasileira, porque aí se trata de duas nações. Eles querem ter o direito de se intrometer aqui, de fazer com que empresas norte-americanas possam fazer o que quiserem no território brasileiro, independentemente das leis e do judiciário brasileiro. E isso que o Eduardo Bolsonaro fez com que o deputado Lindenberg Farias fizesse uma denúncia contra o filho 03 de Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República por crime contra a soberania. E, na verdade, pesquisando com juristas esse crime, eu obtive algumas informações bastante interessantes sobre como é que essa lei pode ser aplicada contra o Eduardo Bolsonaro, inclusive valendo-se da hermenêutica. Veja só. Na verdade, o crime que o Eduardo Bolsonaro está cometendo é um crime que já se chamou de crime de lesa pátria, que ele existia na monarquia. Em julho de 2022, Bolsonaro foi acusado de ter cometido o crime de lesa pátria por atacar o processo eleitoral brasileiro. Mas, afinal de contas, o que é um crime de lesa pátria? Isso configura uma traição ao Estado brasileiro? Essa lei, essa figura do crime de lesa pátria, ela existia na Lei 7170 de 1983, que era a Lei de Segurança Nacional. Mas, em setembro de 2021, tivemos a inclusão de outros delitos no Código Penal por meio da Lei 14.197. E é essa lei que agora, nos artigos, devido a esses novos artigos, vai pegar o Eduardo Bolsonaro. Foram incluídos alguns novos delitos, como o de atentado à soberania, artigo 359-I, que é um artigo que vai enquadrar o Eduardo Bolsonaro. O pai dele, ele foi enquadrado nos artigos 359L, 359M e 359N. Na verdade, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e interrupção do processo eleitoral e violência, artigo 359P. O 359P ele não foi indiciado, Bolsonaro. Muito bem, o que é que acontece? Vamos ao artigo 359, minha amiga, 359I, que é aqui que esse jurista me explica o que é que pode fazer com que o Eduardo Bolsonaro pegue até 16 anos de cana. Por quê? O artigo 359I, ele prevê atentado à soberania, que foi o crime pelo qual o Lindenberg Farias está denunciando à Procuradoria-Geral da República o Eduardo Bolsonaro. Não diz na reportagem, não é? Mas eu fui consultar um jurista e aí ele me diz exatamente isso. Você vê, aqui está a reportagem, ela não fala da lei, como é que a lei vai punir o Eduardo Bolsonaro. Mas aqui está explicado. Esse jurista me apontou os termos e me explicou qual é a interpretação, a hermenêutica jurídica que permite enquadrar o Eduardo Bolsonaro nesse crime. Vamos entender. Atentado à soberania, que é o antigo crime de lesa pátria. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Então, veja bem, quando você atenta contra a instituição, poder judiciário, contra um dos poderes da República, você não está atacando o Alexandre de Moraes, você não está
atacando nem mesmo apenas o Poder Judiciário brasileiro. Você está atacando o Estado brasileiro. Está atacando a nação brasileira. Isso é um motivo para a guerra. Não é? Pode até ser que a guerra não seja declarada com isso, por conta disso. Mas, por exemplo, vamos supor que o Alexandre de Moraes, uma autoridade do Poder Judiciário brasileiro, vai aos Estados Unidos. E por conta dessa lei, ele é detido lá e jogado na cadeia. Isso é um ato de guerra. E veja bem, há pouco tempo, o Alexandre de Moraes foi aconselhado a não viajar para os Estados Unidos por conta desse trabalhinho infame que o Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas estão fazendo ao tentarem conseguir sanções contra o Poder Judiciário brasileiro com a intenção clara de intimidar o Poder Judiciário brasileiro. Veja só, que é outro crime que o Eduardo Bolsonaro está incorrendo, que se enquadra no artigo 359-I, que é o artigo da Lei 14.197, que trata de atentado à soberania. E depois, a pena para esse crime é de 3 a 8 anos de prisão, no caso, pelo tamanho do crime, seria a pena máxima. Porém, aumenta-se a pena em mais 4 ou até em mais 8 anos, se for declarada guerra em decorrência das condutas previstas nesse artigo. E a guerra não precisa ser uma guerra com bomba. Pode ser uma guerra comercial, pode ser uma guerra de sanções de um país a outro. Isso é o que cabe à hermenêutica, porque o que a lei prevê é que o objetivo dessa lei é impedir que as pessoas, que alguém, ainda mais um agente público como é o Eduardo Bolsonaro, vá a um outro país pedindo para esse país atacar o seu país. Então a Procuradoria-Geral da República já está analisando e a possibilidade, segundo esse jurista que eu consultei, que tem trânsito no STF, ou seja, ele conhece os ministros do STF e me diz o seguinte: Eduardo, o Supremo está analisando tudo isso, inclusive a denunciação do Eduardo Bolsonaro e a transformação dele em réu para responder sobre esse crime de atentado à soberania brasileira, com agravante de poder provocar um conflito imprevisível entre o Brasil e os Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.